Aluno do curso de atualização de transporte escolar, novamente aqui com a continuidade da nossa disciplina, do nosso módulo, Noções de Primeiros Socorros, aula 10B. Olá, aluno do curso de atualização de transporte escolar, seja bem-vindo então à continuidade da nossa aula. A nossa aula é a continuação da aula anterior, Noções de Primeiros Socorros, aula 10B. Então vamos lá. Nós paramos aqui na análise de riscos e perigos, já vimos a verificação dos riscos eminentes, já vimos onde estacionar adequadamente o nosso veículo e agora a gente entra na questão da sinalização do local e do tráfego. E por fim veremos a segurança pessoal do local das vítimas dos circundantes. Então vamos lá. Sinalização do local do sinistro. Muitas pessoas acreditam que os primeiros socorros são iniciados no atendimento da vítima, mas na maioria das vezes não. Na verdade, os primeiros socorros começam com a sinalização do local do sinistro, haja vista que um local mal sinalizado pode provocar novos sinistros. É interessante salientar que muitas pessoas falam que primeiro eu aciono, e não é. Primeiro eu sinalizo. Porque para acionar o socorro, eu preciso passar as informações do que ocorreu. E precisam ser informações precisas. Então, para eu informar o que ocorreu, eu tenho que estar na zona quente. E eu não posso entrar na zona quente se eu não tiver provido a segurança. Tudo bem? Do que me adianta eu descer do meu veículo e já ligar para acionamento, para o socorro especializado, e eu não sei ainda o que vou passar para eles. Eu estou ligando que aconteceu um acidente aqui, mas um sinistro aqui, mas eu não sei onde é, eu não sei o que é, porque eu não fui lá ainda, eu estou sinalizando. Agora, se eu já estiver com outras pessoas, aí não tem problema. Enquanto um vai sinalizando ali, eu já vou meio que observando, sempre tomando cuidado também para eu não adentrar muito a zona quente, né? Aí tudo bem o acionamento, tá? Primeiro é a sinalização. Ou seja, a pessoa que vai prestar os primeiros atendimentos deve cuidar primeiro da sua própria proteção para só depois garantir a segurança da vítima e do local do sinistro. Foi o que eu acabei de explicar. Para garantir a segurança do local do sinistro, segue algumas regras fundamentais na hora da sinalização. Vamos vê-las. Primeiro, comece a sinalizar em um ponto em que o sinistro ainda não possa ser visto por outros condutores. Dessa forma, os motoristas poderão reduzir a velocidade, parar ou desviar do local. Tá? Na verdade, não é comece a sinalizar, porque alguns teóricos falam que a sinalização começa do ponto de onde ocorreu o sinistro, né? E outros falam que que onde eu termino é onde começa para quem está vindo. Então, por isso que fica esse termo, né, começa a sinalização em um ponto que o sinistro ainda não pode servir. Então, para nós que estamos sinalizando, vamos usar o termo termine a sinalização em um ponto em que o sinistro ainda não possa ser visto. Então, vamos imaginar eu começando ali a sinalizar o veículo, próximo da zona quente, né? E aí eu chega um determinado momento e eu paro. Que momento que é esse que eu paro? Quando eu olho para trás e eu não vejo a zona quente. Mas por quê? Porque esse motorista que está vindo, quando ele se deparar com a primeira sinalização, quer seja um arbusto, um galho de árvore, um mato, um amontoado de roupas, né, colocados, a primeira ideia é colocá-los no acostamento, já para não causar um outro sinistro, porque o veículo vai se assustar com aquele galho de árvore no meio da pista. Então eu sinalizo no acostamento. Ele já vai ver, opa, tem alguma coisa lá na frente, eu não sei o que é. Então eu já vou diminuir a velocidade do meu veículo. E aí ele vai passando por outras sinalizações, tanto é que eu falo aqui, todo o trecho deve ser demarcado desde o início do sinistro até o local que deve ser visualizado pelos condutores que vão se aproximar. Então, ao longo desse trajeto, ele vai vendo outras sinalizações, que eu posso, inclusive, colocar de 200 em 200 metros, ou 100 de 100 metros. E isso no caso de rodovias.
E aí, quando eu me aproximar da zona quente, aí sim eu coloco o triângulo. E aí o triângulo eu já coloco aonde? Na via, na pista. Tudo bem? Essa é a ideia. Para sinalizar o local, utilize preferencialmente o triângulo de segurança localizado no veículo. Outros objetos também podem ser utilizados, tais como arbustos, galhos de árvore ou capim. Durante a noite ou com neblina, esse cuidado deve ser redobrado. Todo o deslocamento da pessoa que sinaliza deve ser realizado pelo acostamento. Eu não posso estar à noite, se for à noite, ou até de manhã, sinalizando e no meio da pista andando sozinho. É perigoso. Então, a sinalização ela é feita a pessoa que sinaliza, ela vai andando ali pelo acostamento. Tudo bem? E essa conduta é rápida. Eu não tenho que ficar contando passo e andando devagar. Não, eu conto o passo rápido ali, meio que fazendo correndo. E já solto o triângulo ali, mais ou menos na ideia que nós vamos passar para vocês. E depois eu já pego o arbusto e já vou correndo pelo acostamento. Calculo mais ou menos ali uns 200, 100 metros, já ponho um outro arbusto e já vou. É algo ligeiro. Eu não posso ficar... vamos pegar uma trena para medir. Não. Tudo bem? Depois melhora isso. Seguindo. Materiais luminosos, lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos podem ser utilizados para sinalizar o local e evitar novos sinistros. Tomem cuidado com a questão do farol. Às vezes coloca um farol luz alta lá, só vai piorar. Então liga ali o pisca-alerta, tá? Liga o farol, caso você parou, né? E também já recomendo não estacionar seu veículo no acostamento, mas fora do acostamento. Já falamos sobre isso também nas regras e normas de circulação, né? Alguns teóricos aí, por incrível que pareça, ensinam colocar o veículo na pista de forma virada. Não, isso aí é para veículos de emergência. Os veículos de emergência, eles têm uma estrutura própria, eles têm pintura própria, eles têm giroflex, de forma que eles podem serem utilizados como barreira física na pista de rolamento. O seu veículo, o meu veículo, é fora da pista. É fora, inclusive, do acostamento. Quanto mais seguro o veículo estiver, melhor. Encerrado o atendimento e não havendo mais equipes especializadas no local, retire da pista a sinalização de advertência do sinistro e outros objetos que possam representar risco ao trânsito de veículos. Certo, pessoal? Seguindo. Não retire os veículos. Se o seu veículo está envolvido no sinistro, deve ser deixado no local onde parou para não infringir o inciso 3 do artigo 176. Porque é uma cena de crime, então ele tem que ficar lá bonitinho. Porém, caso o veículo esteja causando uma situação de um perigo como um novo sinistro, a ação, se for considerada segura, é removê-lo e justificar a autoridade de trânsito assim que possível. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o meu veículo está parado ali, causou o acidente, o sinistro, e aí está a pessoa, a vítima ali, e o meu veículo, ocorreu uma situação de começa a vazar combustível, certo? Ao invés de eu tirar a vítima, podendo causar uma lesão grave nessa vítima, se eu conseguir empurrar o carro e levar o carro para longe, e até colocar ele fora da pista, onde a terra, a grama, que esse combustível vai pingar e a terra vai absorver esse combustível, melhor ainda. Então aí eu posso tirar e depois eu explico para a autoridade o que eu fiz. Fluidez no tráfego. Mesmo que o sinistro cause um afunilamento da via, o trânsito precisa fluir para não causar novos sinistros. Além disso, se os condutores pararem ao longo do trajeto, poderão dificultar a chegada do resgate. Portanto, alguém precisa sinalizar para que os populares não parem na pista e orientar para que sigam o trajeto com segurança. No caso de sinistros de grande vulto, que vai começar a parar um monte de carro, né, chamar curiosos, já distribua algumas funções e solicite para que algumas pessoas fiquem cuidando ali do tráfego de forma que não ocorra atropelamentos. Tá? É necessário, de repente, com a demora da chegada do socorro, em se tratando de rodovia, tentar fazer com que o trânsito flua
fazendo um siga e pare de forma organizada, com cautela, com segurança. Se for possível, solicite que 2 pessoas, uma vá para cada lado da pista, né? E com uma camiseta, um pano, algo que fique bem visível, elas se desloquem aí 1 quilômetro longe do sinistro e fiquem ali já balançando nessas camisetas, esses panos, essas pessoas bem seguras, no acostamento, de frente de onde vem o veículo. Não podem ficar de costas de onde vem o veículo, tem que estar de frente, né? Fazendo o sinal que o veículo já diminua a velocidade, para que quando ele chegar lá no local do sinistro, ele já esteja em baixa velocidade. Tudo bem? Vamos lá. Início da sinalização do local do sinistro. De acordo com a resolução 36 de 1998 do CONTRAN, uma resolução antiga, por sinal, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. No entanto, a distância exigida na norma, na maioria das vezes, é insuficiente, considerando a velocidade do trânsito, as condições do tempo e da via, entre outros. Interessante que essa resolução ela não está errada, porque ela está falando aqui a distância mínima de 30 metros. E se nós formos observar lá nas regras e normas de circulação, lembrando do assunto, a via local, que é a via de menor velocidade prevista no CTB quando não sinalizada, é 30 km por hora. Então está batendo, porque aqui é o mínimo. Mas e o máximo? Nós falaremos daqui a pouco para vocês. Mas a ideia é que a metragem para colocar o triângulo, né, que vamos dizer assim, vai ser a primeira sinalização, ela fica a uma distância da zona quente conforme a velocidade da via. Então a resolução ela acertou no sentido de falar que a mínima é de 30 metros, porque a menor velocidade de uma via urbana é 30 metros, ou são 30 metros, né? Por isso, os protocolos de direção defensiva e primeiros socorros para atendimentos de sinistros de trânsito recomendam que a sinalização seja estendida numa distância considerando essas variações e que sejam proporcional à velocidade máxima da via. Em caso de condições adversas, essas medidas devem ser dobradas para garantir a segurança. A tabela abaixo serve de referência para sinalizar o local do sinistro. Então vamos à tabela. Transforme a velocidade da via em metros. Então nós temos aqui a tabela. Observem. Se a velocidade da via é 40 km por hora, a distância que eu vou começar a sinalização na pista seca é 40 passos longos. E aí é que eu falo, esses passos longos, a partir da zona quente, eu não vou fazer bonitinho ali, eu já vou fazendo meio que no rumo, sempre puxando pelo acostamento ali, caminhando no acostamento, nada de ir para o meio da pista, tá? E aí vai, 60 km por hora, 60 passos, 80 km por hora, 80 passos, 100 km por hora, 100 passos. Agora, no caso de chuva, neblina, fumaça e à noite, eu dobro esses passos. Tudo bem? Porque a visibilidade diminui. Então, se a pista é 40, 80. Se a pista é 60, 120 e assim por diante. Lembrando, chuva, neblina, cerração, fumaça, podemos incluir, e à noite. Sinalização de sinistro em trecho reto na rodovia com velocidade regulamentada de 110 km por hora. Vamos ver o exemplo aqui. Olha lá. Então, a gente observa que a zona quente, a pessoa puxou 110 passos largos, ou longos, né? Por quê? Porque a velocidade da via é 110. A partir daqui ela coloca de um lado o triângulo, do outro ela coloca um arbusto. E aí ela fecha a via, colocando arbustos de 5 metros em 5 metros, de forma que o veículo que vem por aqui, porque aqui é o sentido da via, ele não vai... ele já vai ser direcionado para a contramão. E aqui eu coloco também porque às vezes vem um veículo aqui ultrapassando, então ele também tem que ter o entendimento e vir para cá. Só que aqui eu já faço, né, ao longo a colocação dos arbustos nos acostamentos, de forma que bem mais que 110 passos largos, uma distância aí de 1 quilômetro, né, que eu possa olhar para trás e não ver a zona quente, é onde eu vou
terminar a sinalização, né, conforme aí a ideia, né, eu termino porque eu estou fazendo, mas é a primeira sinalização de quem vem, então é o início da sinalização, né, então fica essa duplicidade aí. Muito bem. O local correto para a colocação do triângulo de emergência leva em consideração. Vamos ver aqui alguns assuntos. Primeiro, a velocidade da via. Segundo, tempo e clima. Terceiro, condições da via. D, condições do trânsito. Então, velocidade da via. Quantos quilômetros por hora? A via é de 60 km por hora, de 100 km por hora. Como é que está o tempo? Está chovendo? Está à noite? Está de dia? Está neblina? Condições da via, como é que essa via? É uma via de mão dupla? É uma via simples? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Condições do trânsito. É uma via de muito trânsito? É uma via deserta? Também tem que ser levado em consideração. E quando falamos sobre condições da via, temos duas que obrigam o cidadão a desprezar a zona quente. É só começar a contar os passos após o término dessas condições. São elas: as alterações no traçado e as alterações por obras de arte. Como assim, professor? Nós não falamos aqui que as condições da via fazem parte da situação de levar em consideração para colocar o triângulo? Existem duas condições na via que vão fazer com que eu despreze aquela regra da contagem, que são as alterações no traçado e as alterações por obras de arte. O que seria obras de arte? Viaduto, ponte e túnel. E o que seria alterações no traçado? São as curvas ou os aclives e declives. Aclive é quando eu estou numa subida e o declive é quando eu estou numa descida. Então aqui eu trouxe simbolizando uma pista com curvas, né? Com curvas, tá? A pista é de 80 km por hora e aí ocorreu um sinistro bem na curva ali, né? Então já foi determinada a zona quente, certo? E aí o primeiro passo é desprezar a curva. Então essa região toda da curva eu desprezo. Porque eu não posso começar a contar os 80 passos a partir daqui. Não, eu vou desprezar a curva e aí eu passo uma linha aqui, imaginária, é lógico. E quando eu vejo que a curva se transformou numa reta, aí eu começo a contar os 80 passos. E são 80 porque a pista é de 80 km por hora. E aqui no caso é de dia. Tudo bem? Muito bem. Contei os 80 passos, ponho o triângulo. Joia. E agora para o outro lado. Eu contei 60 passos e já caiu em outra curva. E agora, o que eu faço? Eu paro, desprezo de novo e a partir daqui eu conto 80 passos. E vou e coloco o arbusto. Tudo bem? Para finalizar, esse espaço eu tenho que preencher com arbustos que eu disse a vocês, não é? Por quê? Porque ficou longe. Ficou longe. Imagine um veículo vindo aqui, ele vai ver esse arbusto, vai falar, opa, tem um sinistro ali na frente. Aí ele vai. Olha, não tem nada. Aí ele faz a curva, sai aqui, não tem nada. Alguém enganou. Então tem que ser colocados alguns arbustos aqui, alguns aqui, para ele entender que há continuidade na sinalização. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Seguindo. Falamos então da sinalização, fechamos aqueles cuidados que nós dissemos, né? O quarto item, na verdade, como ele é um somatório dos outros, então após eu ter sinalizado, ficou claro que eu consegui prover a segurança pessoal, a segurança da vítima e a segurança dos populares, certo? Porque tá tudo bonitinho, tá bem sinalizado. A partir daí, eu vou então para a segunda ação, que é o acionamento dos recursos, tudo bem? Então vamos lá. Existem 4 recursos principais que nós acionamos quando nas situações de sinistro de trânsito.
A PM pelo telefone 190, a PRF pelo telefone 191, o SAMU pelo telefone 192 e o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193. Quando eu chamo a PM, sempre que houver uma emergência em locais sem serviços próprios de socorro, ou em sinistros nas localidades que não possuem um sistema de emergência, podem contar com apoio da Polícia Militar Local. PRF 191, sempre que ocorrer qualquer emergência nas rodovias federais. Tá? A Polícia Rodoviária Federal, ela possui algumas unidades na federação, no Brasil, que tem ambulância. No estado do Mato Grosso do Sul, nós não temos ambulância na Polícia Rodoviária Federal. Então, quando acionado a Polícia Rodoviária Federal, tá, é mais para uma questão do trânsito, do tráfego, da perícia. Porque, lembrando, é um crime de trânsito. Mas tem que acionar também os bombeiros. Certo? Existe um acerto entre essas corporações que elas são interligadas nesses quesitos. Mas não custa, uma vez passadas as informações para a PRF, também entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar. SAMU 192, qualquer tipo de sinistro, mal súbito em via pública ou rodovia e emergências clínicas. O SAMU ele é mais utilizado nas zonas urbanas. E quando há mal súbito, desmaio, alguma coisa relacionada a alunos dentro da viatura, dentro do veículo, do transporte escolar, aí eu vou lá e aciono o SAMU. Ele também vai fazer ocorrência. Se ele não tiver com equipes e viaturas a postos, ele vai acionar o Corpo de Bombeiros para fazer. E por fim, o Corpo de Bombeiros, né, que a gente diz que é um pouco mais especializado no assunto dos primeiros socorros, principalmente quando se fala em vítimas presas nas ferragens, porque eles têm um equipamento próprio. Qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos, combustíveis, eles têm todos os equipamentos, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? E em locais instáveis, como ribanceiras, muros caídos, valas, córregos. Né? Por quê? Porque eles têm pontes, viadutos, porque eles têm também equipe de resgate, tem o equipamento necessário. Certo? Tá bom? Serviço de atendimento ao usuário, SAU, né? Que nós encontramos nas rodovias. Certo? Então esse serviço ele executa procedimentos de resgate, lida com riscos potenciais e realiza atendimento às vítimas. Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos, geralmente dispostos a cada quilômetro. É só retirar o fone do gancho e aguardar a comunicação. O SAU é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias. O atendente pode fazer algumas perguntas. Então, na hora que eu acionar o atendente, ligar, né, e ele atender lá, né, ele vai me fazer 6 perguntas ou mais, né? Tá? Mas aqui a gente traz as mais comuns. São elas: seu nome e número de telefone. Para quê? Para que ele tenha a ideia de quem está ligando, para ter o contato de quem chamou. Local com ponto de referência. Tem que passar informação, cruzamento da rua tal com a rua tal, próximo do posto não sei da onde, posto da igreja, posto da escola. Quantidade e tipos de veículos envolvidos. Situação das vítimas, se tem vítimas graves ou não. Pessoas presas às ferragens, isso é muito importante. Por quê? Porque com base nisso haverá o deslocamento de viaturas com os equipamentos necessários para a retirada dessas pessoas. E por fim, vazamento de produtos perigosos, risco de explosão ou incêndio, para que eles também levem os equipamentos necessários. Muito bem, vamos então para a terceira ação, que é a verificação das vítimas, das condições gerais da vítima. Após cuidar da segurança do local e acionar o socorro médico, o socorrista deve dar atenção especial à vítima.
O atendimento à vítima antes da chegada do socorro especializado deve ser realizado apenas em casos em que as vítimas estiverem vulneráveis e não puderem cuidar de si mesmas. Ele é fundamental para evitar que as consequências do sinistro sejam ampliadas. O socorrista deve fazer somente o que sabe para não se colocar em risco e para não agravar a situação das vítimas. Já falamos isso. Portanto, procedimentos como respiração boca a boca, massagens cardíacas, imobilizações, entre outros mais complexos, devem ser realizados apenas por pessoas treinadas e capacitadas. O que fazer? O primeiro passo é observar a vítima. Ela poderá estar em 2 estados. Primeiro estado, vítima é consciente. Ela está conversando. Segundo estado, vítima inconsciente. Para cada situação, o atendimento será diferente. Mas o importante, independentemente do que fazer, é o controle da situação. Ter empatia, bom senso, não mexer na vítima e sempre manter o contato com o socorro especializado. Tudo bem? Inclusive, essas 2 situações elas podem mudarem, né? Então, são situações variáveis. A pessoa pode estar consciente e ela vira ficar inconsciente. Ou ela está inconsciente e vira ficar consciente. Vítima consciente. Então, vamos ver uma de cada. Sempre faça a aproximação pela frente da vítima, evitando o fator surpresa e certificando-se de que ela o veja sem precisar mexer a cabeça. Se eu estou me aproximando da vítima, né, por trás dela ou pelos lados, e chamá-la, oi, estou chegando, oi, toma, fica calmo, não se mexe, ela vai virar a cabeça para ver quem é, porque ela está consciente, ela vai se preocupar. 2, identifique-se. Olá, eu sou o fulano de tal, estou aqui para te ajudar. Fique calmo e não se mexa. O socorro especializado já está chegando. Se você virar para ela e falar assim, não se mexa, eu já liguei para o socorro. O que ela vai falar para você? Ah, mas eles já estão vindo? Então já fala o que ela quer ouvir. O socorro já está chegando. Aí você vai falar assim, posso te ajudar? Por que você vai falar isso? Porque é a recomendação, no sentido de ter a autorização da pessoa para você ajudá-la. Busque por informações. Serão de muita importância para repassar às equipes de socorro. Quando nós pedimos para posso te ajudar, as pessoas em sua maioria pedem 2 coisas. A primeira, que você pegue os pertences dela e você guarde os pertences dela. Ou que você traga para perto dela uma mochila, um celular, uma bolsa, uma carteira, alguma coisa que ficou no veículo ou que caiu da motocicleta, alguma coisa na situação que está ali com ela e ela pede para que você leve para ela ou que você guarde. Ah, você cuida do meu veículo, que eu serei levada para o hospital, fica com o meu veículo, a chave, guarda para mim. Ela vai te pedir isso. Segunda coisa, ela vai pedir que você entre em contato com algum parente. Tudo bem? São as 2 principais coisas que as pessoas pedem. Uma vez pedindo para que você entre em contato com os parentes, você já vai buscar por informações, para que você auxilie, inclusive, a equipe médica. Por exemplo, para quem você vai ligar, quantos anos essa pessoa tem, se essa pessoa é alérgica a algum medicamento, se essa pessoa tem alguma doença infecto-contagiosa. Tudo bem, pessoal? E isso é importante. Qual o tipo sanguíneo? Porque neste momento que você está conversando com ela, ela está consciente. Mas ela pode vir a ficar inconsciente. E aí, quando chega o socorro especializado, eles não vão saber quem é essa pessoa, se ela tem doença, se ela toma medicamento controlado, se ela é alérgica a algum medicamento, ou se ela tem a questão do tipo sanguíneo, qual é o tipo sanguíneo dela. Então é por isso é importante ter essas informações. E você guarde com você, se for o caso, anote no seu celular, porque quando chegar o socorro, você passa para o socorro essas informações. Oriente a não se mexer, nem mexer a cabeça, mesmo que queira olhar para ver o que está acontecendo. Não movimente a vítima, isso pode causar uma lesão secundária ou piorar o quadro clínico da vítima. Não mexa na vítima.
Sempre informe a vítima o que você está fazendo e o que está acontecendo. Isso irá diminuir a curiosidade e as chances de se mexer. Explique para ela, eu não vou mexer em você, ou você não se mexe porque você pode vir a ter uma lesão e ficar numa cadeira de rodas. Fale a verdade com a vítima. Ouça e dê atenção à vítima aceitando suas queixas e respondendo às suas perguntas. É lógico que você não pode dar informações que vão causar um impacto emocional. Imagine numa situação de uma vítima que está ali e a pessoa que estava com ela veio a óbito. Você não pode chegar para ela e falar, a pessoa que estava com você veio a falecer. Você vai criar um choque na pessoa, a pessoa não vai conseguir, a pessoa vai querer levantar e ir lá. Então, fala assim, a pessoa está sendo atendida. Tá? Então, não traga informações também que causem esse choque na pessoa, piorando a situação. Não minta ou dê informações que causem impacto à vítima. É o que eu falei, acabei de falar. A desestabilização emocional poderá trazer complicações. Permaneça junto à vítima até que o socorro chegue. Procure manter o controle da situação. Já a vítima inconsciente, vamos lá. Se a vítima não responde aos seus chamados ou está desacordada, você vai ligar novamente o quanto antes e informar o socorro. É possível que o atendente passe algumas orientações. Faça exatamente o que ele orientar. Deve-se ligar novamente e informar ao serviço de socorro, sempre que a vítima desmaiar, começar a falar algo sem sentido, apresentar sangramento severo, começar a se queixar de sede e dor. Essas informações são importantes e você precisa ligar e informar ao atendente. Isso, inclusive, vale para situações de alunos dentro da viatura. Você está realizando o transporte escolar e de repente um aluno começou a convulsionar, de repente um aluno deu um problema X lá, mal súbito no aluno, mesmo que não houve um sinistro, entre em contato com o SAMU. Eles vão te orientar pelo telefone o que fazer. Ligue 192, porque quando a gente fala de quadros clínicos, o telefone é o do SAMU. Ligue e fala, olha, eu estou transportando aqui os alunos tal e a criança fez isso. O que eu faço? Controle dos sinais vitais. Quando você ligar para o atendente e você informar a situação que a pessoa está inconsciente, o atendente vai solicitar que você controle os sinais vitais da vítima. E isso é simples de fazer e vai ser o único momento em que você vai mexer na vítima. Porém, vai ser um momento que você vai mexer. Mas você não falou, professor, que não pode mexer na vítima? Vai ser o momento que você vai mexer na vítima, porém foi autorizado pelo atendente. Ele falou, você vai controlar os sinais vitais dela. Você sabe fazer isso? Ah, sei. Então faça. E os sinais vitais que nós controlamos são dois. Quais são? Frequência cardíaca e frequência respiratória. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. Em adultos saudáveis, a pulsação varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Já a frequência cardíaca, respiratória é o número de repetições que uma pessoa respira por minuto. Quantas vezes a pessoa respira por minuto? Um adulto em condições normais tem uma frequência de 12 a 16 respirações por minuto. Como realizar o controle da frequência respiratória? Verificar se a caixa torácica da vítima se eleva, né? Se eleva é o quê? Se ela se expande e contrai. Significa que a vítima está respirando. Deve-se utilizar um relógio. Contar quantas vezes, ou melhor, deve-se, utilizando um relógio, contar quantas vezes ocorre essa elevação em um período de 1 minuto. Então eu vou pegar um relógio, vou marcar um tempo, 1 minuto, e vou contar quantas vezes a pessoa respira, observando. Ah, eu não estou conseguindo observar a caixa torácica dela. Então eu pego o aparelho celular, ou eu pego um espelho, ou eu pego o aparelho celular, o espelho, o óculos, a lente do óculos e coloco bem perto da narina dela. E aí toda vez que essa pessoa respirar, né, e ela vai expirar o gás carbônico. E ele vai o quê? Embaçar. Ele vai embaçar a tela do celular, ele vai embaçar o óculos, a lente do óculos ou o espelho. E significa que é uma vez. Aí ele vai embaçar de novo, 2 vezes, embaçou de novo, 3 vezes.
Não tem segredo, pessoal. E isso se eu não conseguir observar a caixa torácica dela se expandindo. Para agilizar o trabalho, pode-se, ao invés de contar as respirações por período de 1 minuto, conta-se por 15 segundos e após terminar a contagem, multiplicar o valor obtido por 4. Então, se eu, ao invés de eu contar 1 minuto, ficar ali 1 minuto contando, eu conto 15 segundos e depois multiplico por 4. Por quê? Porque 15 segundos vezes 4 é 1 minuto. É 60 segundos. E às vezes que eu contei ali nos 15 segundos, eu multiplico. A pessoa respirou 15 vezes. Então eu multiplico por 4. Vai dar 60. Tudo bem? E como que realiza o controle da frequência cardíaca? Colocar os dedos indicador e médio sobre a artéria carótida ou a radial sem pressionar. Utilizando um relógio, contar quantas vezes sente a pulsação do coração no tempo de 1 minuto. A artéria carótida, ela fica dos dois lados, tanto do esquerdo quanto do direito, no pescoço, embaixo da mandíbula. Você deve escolher um lado só, não fazer dos dois, nunca fazer dos dois. Então é só em um lado, tá? Ou a radial, que é no prolongamento do dedo polegar, no punho da pessoa, no pulso, né? A gente chama pulso, mas o certo é punho, né? No punho, né? Então no prolongamento do dedão, na base do dedo polegar, né? Eu coloco ali o meu dedo médio e o dedo indicador e vou sentir ali a pulsação. Do mesmo modo que a frequência respiratória, pode-se diminuir o tempo da contagem do relógio para 15 segundos, multiplicando ao final por 4, da mesma maneira que nós falamos. Já a temperatura e a pressão arterial também são sinais vitais, mas eles não são controlados. Por quê? Pela falta de equipamento que é necessário para fazer esse controle, né? Então esses procedimentos devem ser realizados por profissionais capacitados e com os recursos adequados. Então, se você não possuir um termômetro no momento do controle dos sinais vitais, a temperatura não será aferida ou medida, né? Eu posso colocar minha mão na testa e ver se ela está quente ou está gelada? Não, não é comprovado esse tipo de observação, tá? A mesma situação ocorre com a aferição da pressão arterial pela necessidade de um aparelho elétrico ou do esfigmomanômetro e estetoscópio. Tudo bem, pessoal? É a única vez que você vai tocar na vítima fazendo a aferição da frequência cardíaca. A respiração eu não preciso nem tocar, eu vou observar a caixa torácica, tá? Perdendo os sinais vitais. Então eu medi, deu lá um valor X, quando eu fui medir de novo, deu menos. Né? Deu menos. Aí quanto tempo que eu vou medir de novo? O atendente vai falar, ele vai falar, mede, vai dar esses valores aqui, se tiver esses valores está ok, né? E você vai medir daqui 4 minutos depois, daqui 5 minutos depois. Ele vai te falar daqui 2 minutos depois. Mediu, aí você viu que baixou, tá diminuindo. O que você vai fazer? Você vai de novo ligar para ele. Certo? Você vai ligar para ele e ele vai te orientar o que fazer. Tudo bem? Se durante o atendimento a vítima apresentar fraturas, o socorrista deve orientar para que não se movimente até a chegada do resgate. Você não vai imobilizar, você não vai tentar pôr no lugar, você não vai esticar o alongar, não vai fazer nada. Você protege ali, pede para a vítima, isso se ela estiver consciente, para ela proteger o local, porque ela vai proteger instantaneamente, porque ela vai estar sentindo dor. E deixa do jeito que está. As vítimas também precisam de proteção contra o frio, sol e chuva. É muito importante que a sua temperatura seja mantida, ou seja, que ela não perca o calor do próprio corpo. Se você achar uma manta, um cobertor, um casaco, só coloque sobre a vítima para manter o calor do corpo. Portanto, o socorrista deve tomar as providências para mantê-la aquecida e protegê-la até a chegada do socorro especializada. Como nós dissemos, perdendo sinais vitais, deve-se novamente acionar o socorro, explicando a situação e aguardar a orientação. Cuidados com a vítima, o que não fazer? Professor, mas o senhor não falou da massagem. E eu já ouvi dizer que quando a gente liga de novo, o atendente vai falar para a gente fazer a massagem cardíaca.
dependendo da situação. Tudo bem? Porque a pessoa que está lá no telefone, o atendente, ele sabe onde está a viatura, se a viatura vai demorar para chegar no atendimento ou se ela já está para chegar. E ele calcula o tempo de sobrevida da vítima. E com base nesse tempo, ele pode falar, não, pode deixar aí, porque até o socorro já está chegando, então ele vai chegar e já vai fazer os procedimentos da massagem, você não precisa fazer. Agora, se o socorrista lá, o atendente, ver que vai demorar muito, ele vai falar assim, olha, você sabe fazer a massagem? Você vai falar, sei, não sei. E aí, se você não souber, ele vai te ensinar a fazer, mas esse não é um procedimento ensinado no nosso curso, porque ele não faz parte da grade curricular. Tudo bem? Nós, da Grand Prix, ensinamos o que está previsto na grade curricular da emenda curricular da Resolução 789 de 2020. Certo? Tranquilo? Porque não adianta a gente ensinar coisa para vocês que depois vocês vão fazer de forma errada e aí depois vão querer responsabilizar a empresa que forneceu o curso. Então, é por isso que a conduta, inclusive, é ensinar, e nós vamos falar aqui o que não fazer, é não mexer na vítima. Toda a movimentação da vítima, vamos dizer assim, mexer na vítima, alguma situação, deve ser orientada pelo atendente. Deve ser ordenada pelo atendente. Tudo bem? Fique bem claro isso aqui para vocês. Vamos lá. O que não fazer? Não tumultuar o local do sinistro. 2. Não movimentar a vítima. 3. Não oferecer nenhuma bebida à vítima. E 4. Não retirar o capacete do motociclista. Vamos lá. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer durante o atendimento. Estancar a hemorragia. Imobilizar um membro fraturado por meio de talas improvisadas. Usar o torniquete ou executar a manobra de Heimlich, que é uma técnica utilizada em casos de emergência por obstrução de corpo estranho, impedindo a pessoa de respirar, são exemplos de técnicas que devem ser aplicadas por profissionais capacitados. Por isso que nós não ensinamos aqui. É o que eu falei. Cabe ressaltar que estes e outros procedimentos complexos, para que sejam realizados de maneira eficiente, necessitam de conhecimentos prévios adquiridos por meio de cursos específicos de primeiros socorros ministrados por especialistas e com carga horária suficiente para o aprendizado satisfatório. Caso alguma dessas ações seja realizada de forma incorreta, poderá provocar novas lesões ou agravar as já existentes. Portanto, a conduta correta é acalmar a vítima e aguardar a chegada do socorro especializado. Aguardar a vítima, acalmar a vítima e aguardar a chegada do socorro especializado. Então vamos aqui ao que não fazer, como nós dissemos naquela hora. Não tumultuar o local de sinistro. Sinistro de trânsito é uma ocorrência que chama muito a atenção. Assim, pode haver várias pessoas em torno do local. Para ter o controle da situação, deve-se evitar discussões ou situações que possam fazer as pessoas se alterarem. Neste momento, apontar culpados não vai ajudar no atendimento às vítimas. Procure acalmar as pessoas. Não crie situações de discussão, de nervosismo. Se tiver alguma pessoa alterada na cena, se afaste. Procure sinalizar, procure acionar corretamente socorro. Na hora do cuidado da vítima, se tiver pessoas alteradas ali na cena, né, já tomando procedimentos, você já fez sua parte, tudo bem? Não movimentar a vítima. A movimentação incorreta pode resultar em lesões secundárias provenientes de movimentação de fraturas incompletas, rompimento de tendões ou tecidos, fragilidade da coluna vertebral e medula e possibilidades de sequelas, certo? Às vezes ocorreu a fratura e a fratura está incompleta, ela não causou a fratura, aí você vai mexer lá, aí pronto, aí piora a situação. Seguindo, ao fazer contato com uma vítima que está dentro do veículo, os primeiros atendimentos devem ser prestados sem movimentá-la e somente quando há dificuldade de respiração é permitido soltar o cinto de segurança e, se necessário, movimentando a vítima o mínimo possível. Certo? Então, se o cinto estiver apertando ali o pescoço, né, causando um engasgo, causando ali dificuldade na respiração, tente
amarrar a vítima, isso se a vítima estiver desacordada. Tente amarrar a vítima com um pedaço de pano no peito dela, por trás do banco, amarrá-la ao banco e aí depois você solta o cinto, liberando ali a respiração dela. Tudo bem? Tranquilo? Porque no momento que você soltar o cinto, essa pessoa tende a ir para frente e aí já causa lesão. Movimentar a cabeça, pescoço ou o tronco da vítima com fratura de ossos da coluna pode afetar a medula. Somente equipes devidamente preparadas podem realizar este procedimento. Qualquer movimento inadequado pode agravar lesões inicialmente simples, causando danos irreversíveis. Ao tentar tirar uma vítima presa nas ferragens, pode-se aumentar as chances de agravar os ferimentos, ocorrer uma hemorragia e até mesmo reduzir as chances de sobrevivência. Não se deve retirar nenhum corpo estranho encravado na vítima, como vidros, estilhaços, madeira ou ferragens. Não se deve, tá bom? Porque no momento que você tirar esse corpo estranho, o que vem atrás? O sangue. Então deixa ele lá, porque o fato dele estar ali, ele está estancando a hemorragia. O próprio corpo estranho, tá? Então não mexa na vítima nessas situações. Portanto, a vítima deve permanecer no local até a chegada do resgate e somente em situações de risco iminente poderá ser movimentada. Exemplo: risco iminente de explosão, o veículo vai explodir. Aí não tem jeito, aí você vai tirar a vítima, certo? Outra situação: vias aéreas submersas, impedindo a respiração. O veículo caiu lá, está lá dentro de um lago e caiu de cabeça para baixo, o veículo está de cabeça para baixo lá, né, capotou e a vítima está se afogando. Vai ter que tirar a vítima, não tem jeito. Outra situação: risco iminente de queda do veículo em ribanceiras, ou em córrego, ou em viaduto. Também tira, arranca essa vítima de dentro. E por fim, risco iminente de soterramento ou inundação. Vai cair algo em cima, vai cair um muro, vai cair um poste, vai acontecer alguma coisa que vai piorar a situação do que está. Retira a vítima do veículo. Tudo bem? É só nesses casos, pessoal. Terceira coisa, não oferecer nenhum tipo de líquido, bebida à vítima. Por vezes, vítimas de sinistro de trânsito pedem por água e dizem sentir muita sede. Isso pode ser verdade, mas também pode ser um indicador de complicações do seu quadro clínico. Tomem cuidado, não dê água à vítima. Líquido. A ingestão de qualquer substância pode interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. Além disso, a vítima pode ter alteração da consciência e apresentar vômitos, engasgar e aspirar o líquido para os pulmões, o que pode levar à asfixia. Somente um profissional poderá diagnosticar com precisão as condições de uma vítima, mesmo que aparentemente ela pareça bem. Pode estar com lesões internas ou fraturas que deverão ser tratadas no hospital. Não dê nada à vítima, não dê líquido, não dê remédio, não dê café, não dê nada. Não retirar o capacete do motociclista. Geralmente os ferimentos sofridos pelos motociclistas em sinistros de trânsito são de maior gravidade, visto que eles não possuem a proteção exterior de seus veículos. As principais áreas atingidas são os membros, cabeça e pescoço. Praticamente, né, toda a área ali fica exposta na motocicleta. Recomenda-se não movimentar os motociclistas vítimas de sinistros, pois uma ação errada pode ocasionar ou piorar as lesões. É importante confortar a vítima e tranquilizá-la até a chegada do resgate. Os motociclistas, quando eles sofrem um sinistro, eles já querem se levantar. Segure essa pessoa. Oriente a não se mexer. Por causa do sinistro, a vítima pode entrar em pânico e se sentir sufocada e tentar tirar o próprio capacete. Neste caso, ela deve ser tranquilizada e apenas a viseira poderá ser aberta. E mesmo assim, ao abrir a viseira, solicite a ajuda de uma outra pessoa para que ela segure o capacete na lateral, para que esse capacete não mexa, e aí você vai e abre a viseira. Mantenha a coluna cervical da vítima em posição adequada até a chegada do resgate. Ao retirar o capacete, a cabeça é movimentada, o que pode acarretar lesões no pescoço e no crânio. Portanto, a melhor opção nesta situação é acalmar o motociclista e aguardar a chegada do socorro especializado. Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é sempre uma ação de alto risco,
Por isso, apenas os profissionais treinados e capacitados podem realizar esse procedimento. O capacete serve como suporte para manter a coluna imóvel. Nem a jugular, tá, pessoal? Alguns motociclistas solicitam que retire a jugular. E eles falam assim, eu estou engasgado, eu não estou conseguindo respirar. Não é verdade, porque senão ele não conseguiria nem falar com você. Explique para ele que se você tirar essa jugular, o capacete vai se movimentar e vai movimentar o pescoço dele. Pede para que ele aguarde. Tudo bem? Você só vai abrir a jugular se você ver mesmo que a pessoa está lá, roxa lá dentro porque está engasgando mesmo, a pessoa não consegue falar, os lábios estão escuros. Aí você vai e solta essa jugular com muito cuidado. Outras orientações. Não fique ao redor da vítima quando o serviço de socorro estiver atendendo, a não ser que foi solicitado sua ajuda para colocar em prática ações orientadas. Não toque na vítima se você não estiver devidamente protegido contra as secreções. Não toque na vítima. Não coloque quaisquer substâncias em ferimentos. Reconhecer suas limitações no cenário de sinistro. Já falamos sobre isso. Após o socorro evacuar a vítima para a unidade de saúde, não se esqueça de retirar materiais e objetos utilizados para sinalizar o local do sinistro, inclusive galhos e arbustos. Ao acionar o socorro, fique na escuta até que o atendente desligue primeiro. Seja rápido, quanto mais rápido suas ações, maior é a chance de sobrevida da vítima. Também já falamos sobre a iniciativa, ser corajoso, ser empático, fazer as coisas com presteza, com agilidade. Pessoal, nós finalizamos por aqui a aula 10B. Todos esses assuntos são assuntos que vocês já conhecem, certo? Muitos manuais ensinam procedimentos de atendimento a mal súbito, como, por exemplo, fazer a massagem cardíaca, a manobra de Heimlich, imobilização de membros, no caso de fratura, estancar a hemorragia, certo? Esses procedimentos não fazem parte da grade curricular do ensino do curso especializado de condutores de transporte escolar. Tomem cuidado, tá certo? Ocorreu uma situação dessas, entre em contato com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros, solicite apoio. Agora, se você quer se especializar na área de primeiros socorros, faça um curso especializado, mais aprofundado, não tem problema nenhum, certo? Procure fazer o curso, se certifique, né? Ande com o certificado, porque no momento que você tiver a conduta e fizer a conduta e a conduta não der certo, ou mesmo com a conduta vier acontecer alguma coisa com a vítima, a primeira pergunta que os pais vão fazer é se você sabia fazer o que você estava fazendo, se você tem curso especializado, qual é o curso, e por aí vai. Então essa questão, ela é muito importante. Lembrando que primeiros socorros não é somente mexer na vítima. Primeiros socorros é sinalizar a via, é acionar o recurso e é dar a assistência à vítima, que é muitas outras coisas também. Tudo bem? Tranquilo? Então é essa a ideia que nós queremos passar para vocês. Próxima aula, aula 11, falaremos do respeito ao meio ambiente, dando continuidade ao módulo de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social. Um grande abraço e até a próxima aula.